contestar. A ideia de você ter um poder legislativo que é justamente para fiscalizar esse poder executivo. Sim. E aí um poder meio que controla o outro, não deixando ele ter poderes ilimitados, né? Mas é exatamente isso que acontece aqui, né? E eu vou, depois, se você tiver interesse, leia o artigo, o texto não é muito longo, mas o artigo 5 fala o seguinte: a suspensão dos direitos políticos com base nesse ato importa simultaneamente em cessação do privilégio de foro por prerrogativa de função, ou seja, aquilo que os deputados têm em função do cargo que ocupam, suspensão do direito de votar e de ser votado em eleições sindicais, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política, ou seja, ninguém poderia se pronunciar, eu sou contra, esse governo é um lixo, né? Esse governo está errado, eu sou contra esse, não pode. Não pode falar nada. Está aqui na lei. Se a liberdade é algo importante dentro desse campo político, por que você vai proibir qualquer tipo de manifestação? Ou seja, a liberdade é para mim. Eu falo o que eu quiser, mas você não pode falar o que você quiser, né? Então, olha só. E se você pensar um pouquinho, você vai ver que todos esses assuntos estão muito vigentes nos nossos dias. Os debates em rede social, todos eles passam por isso aqui. Então, por isso que, mais uma vez, ainda estou aqui, é importante para a gente ver o que aconteceu há pouco tempo atrás no país e o que pode voltar a acontecer se a gente não cuidar dessa frágil democracia que a gente vive no Brasil. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, ou seja, o direito de ir e vir acabou, domicílio determinado, ou seja, aquilo que a gente vê no filme da escolta que eles têm dentro da casa, está aqui no ato 5, né? Liberdade vigiada, você é livre, mas a gente vai ficar aqui na tua casa. E quando ela volta né, lá da prisão e fica na casa esperando o marido voltar, ou uma posição de algum lugar, por muito tempo fica um carro na frente da casa vigiando eles. Eles ficam o tempo todo vigiados. Né? E isso era muito normal na época da ditadura, as pessoas serem vigiadas, né? Então, e ali no AI-5 você vê que isso está como lei, né? E olha só. E não tem o que fazer, porque você não tem representante nenhum para ir contra, para te representar e falar contra o governo, porque ninguém pode falar, né? O presidente da República poderá, mediante decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade qualquer titular das garantias referidas nesse artigo, assim como empregado de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, e demitir, transferir para reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares assegurados, quando for o caso, vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço. Ou seja, você falou contra o governo, você vai ser aposentado, demitido, e vai ser tirado o teu sustento, né, dentro dessa perspectiva. O presidente da República poderá decretar, após, olha só, o subtexto é importante, né? Após investigação, mas quem investiga? que poder é esse que vai investigar? O presidente da República poderá, após investigação, decretar o confisco de bens de todos quanto tenham enriquecido ilicitamente no exercício de cargo ou função pública, inclusive autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Provada a legitimidade da aquisição do bens, far-se-á a sua restituição. Ou seja, você confisca primeiro e depois, se comprovar que a pessoa não fez nada, você devolve aquilo que você tomou. Então, assim, tudo isso é mecanismo de coerção. Que é o principal medo das pessoas, é perder a sua renda, é perder Sim. o dinheiro para sustentar. O que eu vou fazer? Perder os seus bens, né? Eu vou lutar, eu vou falar contra o governo, eu vou ter meus bens, como meu carro confiscado, minha casa confiscada, vou perder tudo que eu tenho, né? Depois a gente viu, não, você não fez nada, toma aqui, mas até lá o estrago está feito, né? E aí, dessa forma, você conseguia fazer com que o povo não falasse, né? Você conseguia fazer com que as pessoas não se manifestassem contra o governo, né? E tinham que aceitar calados todos os desmandos do governo vigente. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, ordem econômica, social
e a economia popular. Ou seja, a garantia jurídica não existe mais. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos, excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Ou seja, não existe punição para aquilo que é feito baseado nesse ato institucional, né? Não cabe à justiça apreciar o que será feito com base nesse ato institucional. Ou seja, qualquer coisa que for feita aqui está além da justiça. Ou seja, qual é o poder que você tem de reagir a alguma coisa que esse governo faça contra você? Nenhum. E esse é o perigo de um governo. E assim, o que me espanta é que até outro dia tinha gente com faixa implorando regime militar no Brasil de volta. Da ditadura militar. É disso que a gente está falando. A gente não está falando aqui de algo legal, olha que bonitinho, todo mundo vai andar fardado agora e tal. Não, a gente está falando de supressão de direitos civis. De você não ter liberdade para fazer aquilo que para estar na frente de uma câmera falando a respeito da história do seu país, né? E eu fico assim embasbacado como historiador, como a gente chegou num nível das pessoas pegarem faixas e ficarem implorando para a volta de algo tão abjeto quanto isso, que muitos querem passar pano e dizer que não aconteceu nada. Olha o documento. E alguns falarem que não foi golpe, mas que foi uma revolução gloriosa. É o que eles escrevem no documento aqui, né? No documento é escrito a revolução aqui, né? Mas eu não vou passar pano para essa revisão histórica e vou dizer foi golpe, 1964, ok? Foi golpe. E é isso. É a história. Aconteceu e a gente não tem que estar aqui para ficar tentando deixar bonitinho. Não essa é a história do nosso país. E se a gente não aprender com a nossa história, a gente está fadado a repetir os mesmos erros. Olha, há 2 anos atrás foi quase o que aconteceu, porque passaram meses na frente de quartel implorando para a volta desse lixo de regime aqui, né? Onde as pessoas não tinham mais direito político, podiam confiscar os seus bens, você não tinha mais a quem reclamar, simplesmente, né? Porque a justiça não podia legislar acima desses atos. Tinha que aceitar o que estava sendo feito. Está escrito ali que não havia justiça para o que estava no ato, e o ato ele podia fazer, nenhum juiz podia revogar. Ponto. Então, assim, o que aconteceu, né? O presidente João Goulart ele assume depois da renúncia do Jânio Quadros, em 1961. Em 1964, arma-se o golpe, ele acaba se exilando no Uruguai, o cargo de presidente da República fica vago, e com a vacância, né, do cargo, o presidente some, vai embora para outro país, exilado. Então, como o cargo fica vago, se decreta, então, o regime dos presidentes militares, né? Então, é isso. Havia um presidente eleito, legitimamente eleito, que não continuou o seu mandato, porque teve que fugir em função do que estava acontecendo aqui, e a partir daí, um novo regime, que não foi o povo que escolheu, começa a governar o país e governa o país por 21 anos. 21 anos. Então, o nome disso é golpe. O nome disso não tem outro nome, né? Se você elege pelo voto um presidente e esse presidente não termina o seu mandato com outro dentro dos mecanismos, sem mecanismos legais para isso, o nome disso é golpe, né? Golpe de Estado. Então, tem que falar as coisas como elas são. Não dá para a gente ficar aqui dizendo que não, veja bem, não foi. Não foi. Eu li para vocês um documento oficial do governo, não foi um post do X, não foi um texto de blog de algum partidário de ideologia A ou ideologia B, não. Esse é o documento promulgado em 1968 pelo presidente Costa e Silva. Então, assim, isso é a nossa história.